Prezados e diletos irmãos, ouvintes que me ouvem neste momento, queremos trazer até você mais duas mensagens consecutivas para o teu elevo espiritual. A primeira traz por título As qualidades de um cristão. Se espelhando no apóstolo Pedro, quero expor aqui exemplos que devemos tomar para que sejamos um cristão verdadeiro. Não que venham fazer do apóstolo Pedro uma idolatria, pois os idólatras ficarão de fora e não herdarão o reino de Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8 e 9, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Mas, como nos diz a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 7, as seguintes palavras: lembrai-vos dos vossos guias, os apóstolos, e imitai-os na fé. Em Lucas, no capítulo 5, nos diz: estando Pedro lavando as redes, pois durante a noite na sua pescaria não havia apanhado nenhum peixe, e chegando Jesus a ele, disse-lhe: lançai a rede à direita do barco. E Pedro, apesar do cansaço físico, disse ao Senhor: por tua palavra lançarei a rede. Fazendo, porém, assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que chegou a ponto de romper a rede, e Pedro teve que pedir aos pescadores que estavam no outro barco para que viessem a ajudá-lo. E indo eles, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Pedro ficou atemorizado, porque ainda não sabia quem era Jesus, e fazendo conforme a sua palavra, obteve bom êxito, obteve vitória. Muitas vezes nós que anunciamos o Evangelho, cantando ou pregando pela palavra de Cristo, nós devemos lançar a rede. E como verdadeiros cristãos, nós não devemos sair por aí pregando religião ou criticando e maltratando os que pregam o Evangelho de Cristo como deve ser pregado, mas devemos nos dar as mãos e ajudar uns aos outros a resgatar com a rede que é a palavra de Deus as almas que estão perdidas e perecendo no mar da vida, que é este mundo de ilusão. E como verdadeiros servos e amigos de Cristo, devemos, começando pelos nossos vizinhos, sair pelo mundo afora, pregando o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Segunda colocação desta mensagem. Em Mateus capítulo 16, versículo 16 a seguir, nos diz a Bíblia Sagrada: e disse Jesus: e vós quem dizei que eu sou? Pedro, porém, dirigido pelo Espírito Santo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Pedro, cheio do Espírito Santo, nós devemos confessar ao mundo inteiro que Jesus é o Cristo, o que salva, o que cura, o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e também o que brevemente virá para arrebatar, não uma placa denominatória de uma igreja, mas uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga, ou seja, um povo especial, zeloso e de boas obras. Alguém perguntaria: mas quem é este povo, irmão Daniel? São os crentes? Não, este povo são os verdadeiros cristãos, os que lavaram as suas vestiduras no sangue de Cristo Jesus, o imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e não as contaminaram com a impureza do pecado. Terceiro exemplo de Pedro para nós cristãos. No livro do evangelista Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22 a seguir, nós podemos observar que quando o Senhor Jesus apareceu caminhando por sobre o mar, foi quando os discípulos se encontravam na maior luta de suas vidas, pois o mar estava agitado com terríveis ondas e o vento era impetuoso. E os discípulos, ao verem aquele ser caminhando por sobre as águas durante a noite, atemorizados, diziam: é um fantasma. Mas Jesus, que sempre aparece na hora certa, com sua voz de ternura, exclamou dizendo: não temais, sou eu.
Então Pedro tomou a palavra e, tendo uma boa iniciativa, disse ao Senhor: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse-lhe: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Este é um bom exemplo para nós como cristãos. Muitas vezes nós nos deparamos com problemas terríveis no mar desta vida. E para podermos vencer, nós temos que descer do barco, que é o nosso eu, a nossa carne, e devemos andar em espírito com o Senhor para podermos ter vitória. Quarto e último exemplo de Pedro para este tema. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a seguir, nós encontramos um dos mais belos exemplos do apóstolo Pedro para nós cristãos, o qual devemos imitar o apóstolo Pedro e fazer o mesmo em nossos dias. Diz-nos as Escrituras Sagradas o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. De repente, eles se depararam com um homem paralítico, o qual, sem poder trabalhar, era trazido ao templo para pedir esmola e ajudar assim no sustento de sua família. E o paralítico, ao contemplar os discípulos Pedro e João, quem sabe pensou consigo: destes, com certeza eu terei uma boa esmola, pois posso ver em seus rostos um brilho diferente, uma grande felicidade, e como se vestem decentemente, com certeza deve ter muito dinheiro. E quando os discípulos chegaram mais perto dele, ele, com grande esperança, disse para eles: dai-me uma esmola. E Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. Quem sabe o paralítico ficou curioso e pensativo no que seria que aqueles homens dariam para ele. Pedro então lhes disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, o levantou. E saltando ele, pôs-se em pé e entrou no templo com eles, andando e saltando e louvando a Deus. A multidão que ali estava presente, vendo tal acontecimento, se maravilharam. Mas Pedro, não deixando que isto lhe subisse à cabeça, e aproveitando o tempo que para pregar o evangelho é precioso, disse-lhes: por que maravilhais, ou por que olhais tanto para nós, como se pelo nosso poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó glorificou ao seu filho Jesus, a quem vós entregaste para ser crucificado. Agora arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Como diz o Salmo 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós, como cristãos, devemos fazer como Pedro e João, devemos viver unidos, ir juntos à igreja orar, pregar e cantar louvores ao Senhor Jesus, sempre com a vida cheia do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19 e 20. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, o vivo Senhor. Amém.